Muito boa tarde. Vamos dar início à audição dos subscritores da petição número 98 da 16ª Legislatura, primeira sessão legislativa, de 9 de outubro de 2024, com 1038 assinaturas, intitulada Emenda para Bariátricos, nos termos do número 1 do artigo 21 da Lei do Exercício da Petição. A primeira subscritora da petição é a cidadã Joana Ferreira da Silva Santos, que se faz acompanhar pela também peticionária Carina Monteiro. Dou-vos as boas-vindas às peticionárias e recordo que a nossa grelha de tempos dita que terão 10 minutos para a vossa intervenção inicial. Segue-se a intervenção dos grupos parlamentares e, no fim, terão novamente a oportunidade de mais 10 minutos para responder às questões que estes entenderem colocar. Não sei se pretendem agilizar com a partilha do tempo disponível ou se querem apenas uma de vocês terem intervenção. Por isso, tenho agora a palavra. Boa tarde. Tem que ligar. Desculpa. Tem que ligar. Antes de mais, queria agradecer aos grupos parlamentares aqui presentes. O meu nome é Joana Santos e estou acompanhada pela Carina Monteiro e como primeira peticionária e a representante venho apresentar a proposta de emenda para bariátricos. A cirurgia bariátrica é um tratamento médico que altera a forma como o sistema digestivo funciona, tornando necessária uma alimentação adaptada em quantidades menores. Atualmente, muitas pessoas enfrentam dificuldades quando vão a restaurantes desperdiçando comida e dinheiro. Em Portugal, o número de pessoas que realizam a cirurgia bariátrica tem vindo a aumentar significativamente e esta cirurgia ajuda a reduzir o risco de doenças associadas ao excesso de peso, mas traz consigo uma mudança radical na forma de comer. Eu tenho uma página do grupo de bariátricos e foi aí que nasceu a ideia da emenda para bariátricos. Porque nós, quando vamos a um restaurante, não comemos a mesma porção que as pessoas comem, porque temos 80% do nosso estômago retirado. Inclusive, os médicos da área da obesidade assinaram a petição, reconhecendo a importância de um menu para bariátricos. O problema é que quando vamos aos restaurantes, muitas vezes não conseguimos comer a refeição completa. Infelizmente, as pessoas submetidas à cirurgia bariátrica ainda enfrentam situações de discriminação social. Um exemplo frequente acontece nos restaurantes. Muitas vezes, quando o chefe ou o dono vem perguntar como é que nós nos sentimos, estava tudo bem com a comida. Respondemos que sim, mas o facto de sobrar muita comida levanta sempre algumas dúvidas. E por vezes há insistência para que comamos mais. Nestas situações, acabamos também por nos sentir preocupados a justificar a nossa condição de saúde a desconhecidos para que não haja insistência. Isto gera algum desconforto à nossa história pessoal, a falarmos da nossa história pessoal de forma inadequada. Um menu adequado evitaria situações garantindo não só respeito, mas privacidade. Isto gera certas dificuldades. Pagamos por um prato inteiro que não conseguimos comer, tendo duas hipóteses. Ou acabamos por desperdiçar comida, o que não faz sentido num tempo em que tanto fala de sustentabilidade. A outra alternativa é para levar para casa o que sobra, mas, no entanto, grande parte dos pacientes bariátricos não se sente bem em comer a comida aquecida, cai-nos mal. A solução que propõe é a criação de um cartão bariátrico, que funcionaria como comprovativo médico e permitiria aos restaurantes disponibilizar as doses reduzidas a um preço ajustado, sendo a nossa proposta simples: criar a possibilidade de doses menores mediante a apresentação de um cartão bariátrico, e estas doses podem ser inspiradas nos menus infantis, mas com um preço ajustado, pensado para adultos e também mais saudável. Não se trata de inventar novos pratos, apenas de ajustar as porções. Os benefícios com esta medida seriam a redução do desperdício alimentar, a maior inclusão social, a justiça no preço pago, o benefício para a saúde pública, a vantagem também para os restaurantes que ganham mais clientes e uma imagem socialmente responsável. E também a facilidade na restauração iria combater com o desgaste psicológico pós-cirúrgico. Por exemplo, a cirurgia bariátrica muda por completo a nossa vida. Eu perdi cerca de 60 quilos E então, a olhar para mim, é como se olhasse para uma pessoa completamente
diferente. Nós passamos por várias etapas. Passamos primeiro por a dieta líquida, pela dieta mole e depois pela dieta sólida, onde aprendemos a comer. Eu fui muito abaixo no início da cirurgia, porque manter-nos certos hábitos saudáveis, como ir aos restaurantes e assim, é muito bom para o nosso psicológico. Então, já não compensa ir aos restaurantes. E nós sabemos que grande parte da nossa cultura portuguesa se centra ao redor de uma mesa, seja ela em casa ou no restaurante. Importa referir que esta medida não é uma medida de todo realizável ou teórica. No Brasil, por exemplo, já existe o chamado cartão bariátrico, emitido mediante a comprovação médica que permite ao paciente ter acesso a refeições em porções menores e preços justos nos restaurantes. Esta experiência internacional mostra-nos que a medida é viável, simples de implementar e que traz benefícios reais, tanto para os doentes como para os estabelecimentos. Assim, Portugal tem aqui a oportunidade de seguir um exemplo já testado e adaptado à nossa realidade, promovendo maior inclusão. Para finalizar, o número de pessoas que fazem a cirurgia bariátrica tem crescido em Portugal e no mundo, pelo que este é um tema atual e relevante. A alimentação adequada é essencial para o sucesso do nosso tratamento e os restaurantes que adotarem esta medida passam a ter uma imagem positiva de responsabilidade social e a respeito pela diversidade dos clientes. Já está. Muito obrigada. Muito obrigada pela clareza da apresentação. Passo agora a palavra aos diferentes partidos e dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, deputado Eliseu Neves. Obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas, cumprimentar as Sras. Medicinais. Desde já quero agradecer o tema da vossa petição e o parlamentar do Chega e considero ser bastante pertinente. A alimentação do doente bariátrico foca-se em mudanças de hábitos e uma dieta progressiva pós-cirúrgica. Prioriza proteínas, vegetais e fibras e restringe alimentos gordurosos, açucarados e com gás. É fundamental comer devagar, em pequenas porções e mastigar bem os alimentos. Além de fazer a suplementação vitamínica e mineral, que deve ser feita por toda a vida para prevenir deficiências. Ora, gente, de acordo com a vossa proposta, e passo a citar, é quando da apresentação de um cartão bariátrico nos restaurantes, estes passem a disponibilizar um menu infantil com redução de preço. Citação. Na grande maioria dos restaurantes e similares, os menus infantis são a regra. Pizzas, batatas fritas, com salsichas ou bifes, carne à bolonhesa. Nada disto se adequa à dieta dos bariátricos. Ou então teríamos de ter menus muito específicos no setor da restauração, o que seria incomportável para o setor. Quanto ao setor da restauração, sendo o setor da restauração setor privado, o Estado não deve interferir de forma alguma neste âmbito, mas sim, Vossas Excelências apresentarem uma proposta adesta. Desta forma, deixo aqui duas questões. Vivendo nós num Estado dito democrático, não faz sentido estarmos a impor exigências no setor privado, pelo que vos deixo aqui esta questão. Já reivindicaram este tema junto da Aresp? Segunda questão. No setor da restauração, já se vive com margens de lucro bastante apertadas. Qual ou quais as propostas ou medidas podem apresentar aqui para compensar este setor e suprimir os prejuízos ou os custos que o setor da restauração tenha para com estas refeições? Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, quero agradecer às peticionárias que diligentemente nos apresentam esta petição, elevando à esfera parlamentar um tema que toca a saúde pública, mas também o combate ao desperdício alimentar. Reconhecemos que a preocupação manifestada pelos peticionários é legítima e reflete uma realidade importante que merece atenção. Contudo, importa colocar algumas questões. Falou do número crescente, mas que dados oficiais dispõe relativamente ao número de cidadãos submetidos à cirurgia bariátrica em Portugal, para termos uma dimensão clara do universo potencialmente abrangido por esta medida. Em termos operacionais, como funcionaria o cartão bariátrico, quem o emitiria e sob que critérios? Existe algum parecer, estudo ou posicionamento da DECO ou de outras associações de defesa do consumidor relativamente à vossa proposta?
falou e repito também, foram consultados e ouvidos representantes do setor da restauração como a Aresp ou associações locais para avaliar a viabilidade prática e o impacto desta iniciativa, e que a avaliação foi feita relativamente ao impacto económico que a obrigatoriedade de criar emendas bariátricas poderá ter nos restaurantes, sobretudo nas pequenas e médias empresas familiares. Neste contexto, o PSD entende a preocupação legítima dos peticionários, mas que em termos práticos poderá ser difícil a sua execuibilidade, assim como poderá implicar alguns custos para a restauração que serão necessariamente imputados aos consumidores. E estamos a falar de milhares de estabelecimentos, muitos deles pequenas empresas familiares. Não poderão existir alternativas mais práticas que devem ser ponderadas, analisadas e exploradas, onde importa avaliar se é necessária uma abordagem legal obrigatória ou se será preferível um quadro de adesão voluntária, de modo a facilitar a implementação e a adaptação, e a criação de um selo ou certificação de restaurante inclusivo que incentive a diferenciação positiva dos estabelecimentos que adotam e promovem estas emendas adaptadas. É essencial procurar caminhos realistas e equilibrados. Finalizo reiterando a disponibilidade do PSD para contribuir com um espírito construtivo, defendendo simultaneamente a dignidade dos cidadãos bariátricos e a sustentabilidade económica das pequenas empresas familiares que operam no setor da restauração. Seguidamente, vou dar a palavra ao Sr. Deputado do PS, Deputado Armando Morisco. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar a Sra. Deputados e, naturalmente, cumprimentar as peticionárias e agradecer-lhes o facto de estarem aqui. Eu confesso que o trabalho de casa que fiz, que depois fiquei um bocadinho confuso, porque tenho a ideia de que uma dieta para quem foi sujeito a cirurgia bariátrica não se pode e não deve limitar-se só e apenas à quantidade. Já foi aqui falado a questão das gorduras, mas o teor proteico deve ser mais elevado. Falou e bem, tem as fases todas, a fase líquida, a fase mais pastosa e depois a fase mais sólida. Penso que, sendo uma cirurgia que tem um grau de risco com alguma complexidade, esse equilíbrio nutricional deve ser rigoroso. Não podem comer carnes de qualquer tipo, não é? Quer dizer, nem peixe, terão que ser mais magras, terá que terem atenção à questão também de possíveis incompatibilidades, como a questão de alergias, e vão ter que se adaptar gradualmente a essas diferentes fases, como eu referi, a fase líquida, a fase da dieta semilíquida, mole, e depois, posteriormente, a sólida. E depois há aqui um conjunto de situações que ajudam a bloquear muito a vossa situação e que contribuem, efetivamente, para a exclusão. Porque, primeiro, são poucas as pessoas, deveriam ser mais, porque era sinal que havia mais cirurgias e tão necessárias são para, efetivamente, promover a saúde e o bem-estar dessas pessoas, mas são poucas pessoas que exigem esse menu. Preparar pratos específicos requer formação e qualificação. Até que ponto é que as nossas cozinhas estão preparados, os cozinheiros e quem lá trabalha para isso? Há um outro problema que nos deve preocupar e que o nosso Partido Socialista preocupa, que é o setor público. As cantinas das escolas, as cantinas nas universidades e noutros locais, e que o setor público não pode contribuir para a exclusão. E eu acredito que há muita gente que não se sentirá bem, não se sentirá incluída, enfim, deve ter a percepção que é olhada com outros olhos porque necessita desses cuidados. E, portanto, estas circunstâncias prejudicam muito aquilo que é o vosso anseio e a vossa pretensão, mas que é legítimo. Estamos numa sociedade que precisa cada vez mais de incluir e não de excluir. Partilho, obviamente, das propostas feitas, quer pelo colega do Partido Checo, quer pela colega do PSD. A Aresp pode ser uma entidade fundamental para vos dar uma ajuda, no sentido de sensibilizar os seus sócios, os seus associados, para incluírem isso no menu, mas a questão é que não basta ser um menu de quantidade reduzida, tem que ser um menu que junte a quantidade reduzida ao equilíbrio nutricional rigoroso, porque senão vai prejudicar quem dele precisa e
e de que maneira? Bom, eu espero, nós esperamos, sinceramente, que haja muito sucesso. Também, perdoem-me que o diga, mas eu acho que o setor público tem aqui também alguma obrigação, mesmo sendo mais no domínio privado, mas falei nas escolas, nas universidades e noutras cantinas, e são diversas, que existem no setor público. Olha, nós aqui na Assembleia da República temos uma cantina, eu sinceramente chegar lá e pedir uma dieta bariátrica, não vou ter quase certeza. Portanto, há aqui que fazer uma questão de sensibilização, porque está aqui em causa também esse. E, portanto, nessa matéria é fundamental. Mas deixo aqui muito rapidamente, e agradeço já a tolerância, perguntando se conhecem alguns exemplos de restaurantes que tenham esses menus dedicados e que possam servir de inspiração para os outros. Se em alguma escola ou universidade também tem esse conhecimento, eu não tenho, mas... E o que é que propõe para que isto possa ser mais célebre? Porque é preciso mesmo formação e qualificação daqueles que estão ligados à confecção. E, naturalmente, desejamos que vocês tenham o maior sucesso e que consigam também atingir, ainda que gradualmente, esse vosso anseio que é legítimo. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Armando Mourisco. E agora vou-vos dar mais 10 minutos que têm para poderem utilizar para responder às questões que vos foram colocadas. Então, daquilo que nós estivemos então a ouvir, neste caso, dos senhores deputados, o que acontece... Pois, peço desculpa. Peço desculpa. Peço desculpa. Mais para cima. Ok, pronto, é falta de hábito. Peço desculpa. Então, o que é que acontece? Eu compreendo de facto que efetivamente os restaurantes em si possam achar isto uma medida inadequada, uma vez que lhe vai mexer, digamos assim, monetariamente. Mas, uma vez que também vão reduzir as doses de comida em si, efetivamente, se vão gastar menos doses de comida, não é? Vão fazer uma comida mais reduzida, e em vez de, por exemplo, uma meia dose para uma pessoa normal, poderão efetivamente daquela meia dose fazer 2 meias doses para pessoas bariátricas. Nesse sentido, eles não têm a perder, até porque vão ganhar o cliente e fidelizar o cliente, porque certamente para os restaurantes aderirem a essa proposta, digamos assim, eles terão de facto que ter aqui alguma vantagem. A vantagem é que eles vão fidelizar mais clientes, porque nem todos se vão querer juntar, digamos assim, a este protocolo, por assim dizer. Por isso, a vantagem que eles terão, eles não vão perder dinheiro, porque efetivamente vão reduzir a quantidade da comida. Nós não estamos a pedir a mesma quantidade pelo mesmo valor, estamos a pedir que reduzam sim a dose de comida. Contra nós falo, hoje, por exemplo, nós fomos almoçar, efetivamente tivemos que pedir uma caixinha para trazer o resto da comida, porque o estômago não aguenta com tudo. Ora, pagámos o prato completo. Efetivamente, podíamos pagar só metade do prato, eles ganham na mesma, fidelizam o cliente, porque nem todos vão aderir, e efetivamente nós ganhamos, porque por vezes não conseguimos comer a comida aquecida, e por outro lado não geramos aqui um desperdício alimentar, que atualmente também se fala muito nisso, e acho que seria conveniente evitar esse tipo de desperdício, quer das embalagens, quer da própria comida em si. Por outro lado, lá está, compreendemos que o valor também seria mais justo mediante a refeição que nós aguentamos comer. Compreendemos também que efetivamente sejam refeições mais saudáveis, mas atualmente também já se faz outro tipo de refeições, por exemplo, para pessoas celíacas, para pessoas com intolerância ao glúten, porque não para nós que somos bariátricos e cada vez mais pessoas fazem esta cirurgia, não por uma questão de beleza, mas sim por uma questão de saúde. Eu, se me sujeitei à cirurgia, foi porque de facto precisava. Eu pesava 123 quilos. Neste momento estou com 60. Se custa, custa. Se vale a pena, vale muito. Agora, efetivamente, no primeiro ano de cirurgia, eu posso dizer que nunca fui a um restaurante, nunca fui a um café, porque não havia menus mais pequenos. Eu sabia que efetivamente eu não podia acompanhar a minha família para ir a convivências, porque não faria qualquer sentido. Eu ia desperdiçar dinheiro e não ia conseguir comer metade da quantidade, que é exagerada. Cada vez mais se vê a obesidade em crianças. Porquê? Se os pais vão ao restaurante e não há menus, digamos, mais... Tudo bem que no nosso caso é uma questão
de saúde, mas as crianças atualmente cada vez mais também começam com a obesidade desde pequenas. A culpa é dos pais? Sim, é dos pais. No entanto, se houvesse menus de facto inferiores à quantidade que se verifica atualmente, se calhar conseguia-se combater aqui um pouco também a obesidade desde de ser criança, digamos assim, porque tudo começa por aí, os maus hábitos, não digo nada contra, mas acho que todos temos a ganhar com isso e por que não? No Brasil isso já acontece há imensos anos. Eles dispõem do cartão, não só restaurantes aderiram, como outro tipo de empresas, ginásios, farmácias. Isto porquê? Porque têm a mais-valia de, efetivamente, até podem nas farmácias dizer que quem tiver esse cartão tem um desconto de 10%. Então, se aquela farmácia me faz desconto ou aquele ginásio me faz desconto, também pode ser um incentivo às pessoas de frequentarem o ginásio e terem uma vida mais saudável. Se eles me fazem desconto, porque é que eu ia ir àquela que não faz e não àqueles que me fazem? Digamos que será um bocado por aí. Relativamente à emissão do cartão, teria que ser de facto feito, se fosse via digital ou em físico, digamos assim, seria emitido, digamos, pelo próprio médico. Aliás, através da aplicação do Sistema Nacional de Saúde já temos a informação das cirurgias em si, se calhar bastava colocar lá mais a informação que foi uma cirurgia bariátrica. Efetivamente bastava mostrar isso no restaurante e ficava validado com o nosso nome, claro, comprovando que somos nós, porque efetivamente senão qualquer um poderia usar o nosso nome perante isso e deslocar-se a um restaurante e dizer que quer usufruir daquele desconto. Julgo que efetivamente através de mais uma informação na aplicação em como foi cirurgia bariátrica seria o suficiente para os restaurantes, digamos, poderem aderir. Até porque, de facto, o comprovativo, ou mesmo um comprovativo passado pela entidade médica que fez a cirurgia em determinado hospital, serviria para comprovarem como fomos, de facto, operadas e pronto. A nível do impacto económico, pronto, já também tinha referido anteriormente, que, de facto, não haverá aqui grande impacto, uma vez que as doses de comida também serão mais reduzidas. Também concordo com a senhora deputada que falou neste caso, espero não me estar a enganar, do selo de restaurante inclusivo para as emendas adaptadas. Sim, também concordo que seria de facto uma viabilidade. Não tivemos ainda nenhum contacto com o Aresp, de facto nós começamos isto porque a Joana criou os tais grupos e começámos a entreajudar-nos e perceber que isto era uma dificuldade cada vez maior, que acaba também por afetar o psicológico, porque as pessoas acabam, digamos, por deixar de ir aos restaurantes e deixar de dar a ganhar aos restaurantes, porque acham que realmente não justifica pagar aquele valor todo, sentem-se um bocadinho discriminadas, porque depois o chefe de cozinha vai perguntar: mas porquê que deixou tanta comida? A comida estava má? Não é que estivesse má, simplesmente acabamos por nos obrigar, digamos, a ter que mencionar uma coisa pessoal que efetivamente por vezes só queremos contar a determinadas pessoas, porque infelizmente à data de hoje nem todas as pessoas ainda percebem que isto é uma questão de saúde e apenas sabem referir fechem a boca. Não é uma questão de fechar a boca. Se fosse isso era fácil e ninguém estava com excesso de peso, digamos assim. Julgo que realmente também poderemos seguir, de facto, agora aqui que já temos conhecimento, pedir ajuda ao Aresp para ver se efetivamente poderemos optar por essa situação. Tenho conhecimento, não sei se é em Sintra, que não sei o nome, não posso precisar, que já existe de facto um restaurante que adequou a esta medida e que realmente faz essa situação, faz algum desconto e um preço mais reduzido em quantidades mais reduzidas, já adotaram essa medida. Temos de facto, lá está, nós conhecemos pessoas de todo o Portugal e algumas até estão fora, mas nós temos que nos gerir pelas opiniões de Portugal. Daí também a Joana ter tido esta ideia da petição e termos conseguido bastantes assinaturas nesse sentido. Nas cantinas das escolas, de facto, também concordo com o Sr. Deputado, e nota-se que atualmente, mesmo para as crianças, já estão a optar por comida mais saudável, logo se calhar também reduzir apenas um pouco a quantidade de comida já seria benéfico para, de facto, pessoas que fazem esta cirurgia, uma vez que já estão a optar por comida mais saudável para as crianças em si, para evitar, digamos, já a pensar na obesidade futuro.
seria realmente aqui uma medida mais inclusiva, porque às vezes de facto sentimos-nos um pouco discriminados, porque se somos fortes, se somos magros, nunca ninguém está bem, nunca ninguém vai estar bem e cada um luta por si. Nós estamos aqui com a nossa luta, agradecemos de facto, estarmos aqui presentes já é uma vitória para nós. O que der daqui em diante vai ser uma vitória, porque nós não vamos desistir e esperemos com isto que realmente mais restaurantes possam tomar também, se calhar por falta de conhecimento, alguns restaurantes não aderem a isto. Efetivamente também vamos tentar espalhar a palavra, por assim dizer, para que mais restaurantes possam de facto aderir e servir de futuramente inspiração. E pronto, e queremos agradecer a todos os deputados e deputadas por estarmos aqui hoje e pronto, e agradecer imenso, porque isto já é sem dúvida uma vitória e tudo o que vier daqui adiante será uma vitória. Obrigada a todos. Muito obrigada por responderem às questões que vos foram colocadas. Agradeço muito a presença das senhoras peticionárias e da petição que representa em si mesmo uma aproximação dos eleitos aos eleitores e cujo exercício tem, aliás, consagração constitucional. Esta petição será agora objeto de elaboração de relatório, qual, após aprovação em comissão, seguirá os trâmites devidos. Muito obrigada.